pouquinho, então, começarmos, então, o nosso tema de liderança e missão. Compartilhando aqui a tela. Tá. Ok, pessoal. Nós vamos usar aqui esse PowerPoint e eu entendo que a minha imagem fica aparecendo do lado. Ok? Mas é o seguinte, a gente vai conversando e trocando algumas ideias, tá bom? Liderança e missão em tempos de crise. O que muda na liderança, o que muda na missão, se é que muda alguma coisa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Primeira coisa, pessoal, crise, mito ou realidade? Existe crise? Existe realmente pandemia? O que muda na nossa liderança? Essa história de crise, né, ou de pandemia, hoje, que está um assunto assim altamente relevante nesse momento, essa história de crise, alguns tomam posições extremas, né? Alguns negam a crise. Não tem muita pandemia. Não tem, isso é mais mídia, é política, não sei o quê. Outros vão ao outro extremo e dizem que a pandemia está matando todo mundo. Então, qual é o ponto de equilíbrio? Existe ou não existe? Bom, nós não podemos fugir da realidade. Todo mundo, o mundo inteiro está sabendo aqui que o nosso presidente, Donald Trump, ontem, né, foi diagnosticado, ou testou positivo para o coronavírus. Ele está hospitalizado nesse momento, e o país está numa expectativa muito grande, porque é uma plena campanha de eleição política. Seja como for, isso é apenas uma ilustração de uma pessoa que está sofrendo também o impacto da crise. Isso que está acontecendo agora, né, ele está sendo votado, Donald Trump, naturalmente tem acontecido com milhares, né, milhares de pessoas, milhões, já mais de 1 milhão de pessoas foram atingidas pela pandemia, e vários morreram. Não sabemos, os números podem ser exagerados em alguns casos, mas existe uma situação. Uma crise que está afastando as pessoas, assustando as pessoas. Como é que fica para você, líder missionário, para abordar essas pessoas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, tá? Vamos começar um pouquinho, então. Outra pergunta, existe crise na igreja hoje? Qual é a crise da igreja hoje? Qual é a crise que nós, como líderes nas igrejas, precisamos enfrentar? Qual é a resposta da igreja nesse momento de crise? Muito bem. Eu quero só falar para vocês que a resposta da igreja para o tempo de crise é só uma. Líderes com uma missão. Meu querido amigo, meu querido participante, eu quero dizer para você que a resposta da igreja para a crise é você. Você é a resposta da igreja para essa crise. A igreja precisa de líderes, a igreja precisa de gente comprometida com a missão da igreja, líderes que conheçam como influenciar pessoas nesse momento de crise. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de liderança, tá? Quais são os principais tipos de liderança? Em geral, só para a gente poder situar no nosso contexto. Bom, todos nós conhecemos que o que mais se fala em liderança é a liderança corporativa, né? As empresas, as grandes companhias, corporações. Então, qual é a missão de uma empresa? Qual é a missão de uma corporação? A missão das empresas, das corporações, é nada mais, nada menos do que obter o lucro em troca de produtos e serviços. Claro que cada uma descreve a sua missão com base nos produtos que oferece, nos serviços que oferece, mas essa é a missão. O que eu quero dizer com isso, meus amigos, é que não existe liderança sem missão. Não existe. Toda liderança envolve uma missão, qualquer que seja essa missão. Então, no caso das empresas e corporações, a missão é oferecer um produto, oferecer um serviço e obter lucro através dessa oferta, né? Depois vem, então, nós conhecemos a liderança militar, cuja missão é impor a lei e a segurança, ou tanto a segurança pública como a segurança nacional, e aí nós poderíamos citar inúmeros líderes militares, né? Assim como na corporativa, nós podemos pensar em grandes nomes, né? Bill Gates, líder corporativo da Microsoft, você pode pensar em Steve Jobs, líder corporativo da Apple, e muitos outros. Você pode pensar em grandes líderes militares também,
pessoas, na história do Brasil, nós temos muitos, né, que se tornaram, inclusive, presidentes, né, general, marechal Deodoro da Fonseca e outros, né, e assim por diante. Então, liderança militar, impor a lei e a segurança. O que é que entra, então, depois? A liderança política. Qual é a missão da liderança política, pessoal? Todos nós conhecemos os grandes governantes, né, Donald Trump dos Estados Unidos, Bolsonaro do Brasil, ao redor do mundo, né? Agora, qual é a missão da liderança política? Na teoria, no ideal, a missão da liderança política é governar e legislar. É claro que alguns criticam que, às vezes, a liderança política desgoverna e deslegisla, né? Isso é a opinião de cada um e, realmente, infelizmente, acontecem muitas coisas, muitos desmandos na política, mas a liderança política tem como propósito manter a ordem ou melhor, governar um país, um município, um estado e defender os interesses públicos, né? Isso é o que se espera, tá bom? Então, liderança política. Mas agora, então, nós chegamos ao que nos interessa. Liderança espiritual. Essa é a sua liderança, querido. Qual é a sua missão? Qual é a missão da liderança espiritual? Salvar. A missão da liderança espiritual é salvação, tá bom? Então, ao começar aqui esse curso, tudo que a gente vai falar nesse curso, não se esqueça. A missão da liderança espiritual é a salvação das pessoas, dos seguidores, dos liderados, das pessoas com quem entramos em contato. Agora, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as teorias de liderança. A base de tudo que nós vamos ouvir nesse curso, né? E a pergunta é, o que determina a capacidade de liderar? Eu vou fazer outra pergunta para você. A liderança depende mais do talento ou da situação? O que você acha? Se nós estivéssemos numa sala de aula, e eu gostaria de ouvir vocês discutindo esse tema, né? A gente está separado aqui, separado e unido pela tecnologia ao mesmo tempo. Mas o que você acha? A liderança depende mais do talento do líder ou da situação em que ele está? Eu estou vendo pessoas, vários de vocês estão acompanhados aí, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer aqui uma interação quase impossível, né? Mas em 30 segundos, converse com a pessoa do seu lado aí e dê a sua opinião. Talento ou situação? O que determina a liderança? Vamos lá. 30 segundos. E é pena que eu não vou poder ouvir vocês depois, mas o que você acha aí do colega do lado? Vamos lá, o pessoal que está com alguém do lado. O que mais determina a liderança? Talento ou situação? Estou vendo alguns conversando, o que você acha? O talento do líder ou a situação em que ele está? Muito bem, nós não temos tempo mais para continuar, espero que vocês já tenham trocado algumas ideias. É pena que eu não posso ouvir as respostas de todo mundo, mas, gente, eu quero dizer para você que se você está em dúvida, ou se você está discutindo aí com o seu colega do lado, com opiniões diferentes, eu quero dizer para vocês que até hoje a literatura debate esse tema. O que determina a liderança? E é essa pergunta que deu origem a um grande número de teorias de liderança. Essa pergunta deu origem a todas as teorias de liderança. Tá? O que determina a capacidade de liderar? Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês rapidinho, como pano de fundo, sobre a teoria dos traços. Essa é uma das primeiras e mais antigas teorias. E você que é líder aí na igreja, você precisa estar consciente dessa teoria e se posicionar com relação a ela. O que a teoria dos traços diz? Segundo a teoria dos traços, os líderes possuem traços de personalidade que os tornam superiores aos liderados. Vocês concordam ou discordam? Será que essa teoria é válida? Hein? Os líderes, em outras palavras, os líderes já nascem com traços de personalidade que os tornam superiores. Por exemplo, traços físicos. Então, alguns dizem, essa teoria, que foi muito popular décadas atrás, né, e séculos atrás, ela diz que o verdadeiro líder já nasce com uma boa aparência, com uma boa altura, com o peso ideal, com a postura ideal. Essa é a pessoa que conquista a imagem de líder. Será? Será que é verdade? O que mais que a teoria diz? A pessoa nasce com traços mentais de inteligência, comunicação, habilidade verbal, escolaridade. Então, são traços, são
traços de personalidade que a pessoa nasce com eles e isso facilita para que essas pessoas sejam grandes líderes. E traços psicológicos, como pessoas extrovertidas, pessoas que têm autoconfiança, sociabilidade, controle emocional, etc. Pessoal, o que vocês acham dessa teoria? Será que é isso que determina a liderança? Será que que os líderes são aqueles que já nascem com essa vantagem de traços físicos, mentais e emocionais? Qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, a teoria dos traços assume que as pessoas já nascem com as características que os tornam líderes ou liderados. Gente, essa teoria foi discutida por muito tempo e hoje ela é muito questionada. Foi essa teoria que levou Hitler a querer selecionar uma raça pura na Alemanha e fazer um mundo composto apenas da raça pura, porque ele acreditava que algumas pessoas nasciam com traços que as tornavam pessoas livres. Ela levou as consequências, essa teoria levada ao extremo, ela leva a consequências de discriminação, de rejeição das pessoas, de humilhação das pessoas que não têm esses supostos traços de liderança. Qual é o pensamento da Bíblia sobre isso, gente? Olha, na Bíblia, a missão não depende dos traços pessoais. Vocês se lembram quando Saul foi eleito, foi pedido pelo povo para ser o rei de Israel, porque ele era alto, bonito. Diz a Bíblia que Saul o seu ombro se sobressaía acima das cabeças das outras pessoas. Ele era alto. Samuel para buscar um outro líder. Quando apareceu o primeiro filho de Jessé, também alto, forte, Samuel disse, é esse, Senhor. Eu dei essa resposta para ele. Não mexe não. Contudo, disse a Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Você é um líder cristão, Deus está olhando para o seu coração. Meu querido líder de igreja, Deus não está olhando para a sua altura, Deus não está olhando para a sua cor, Deus não está olhando para o seu peso, Deus não está olhando para os seus traços psicológicos, Deus não está olhando nem mesmo para a sua capacidade mental, Deus está olhando para o seu coração. É esse o tipo de líder que Deus precisa para cumprir a missão da igreja, tá? A missão da igreja não depende dos traços pessoais. Por sinal, essa teoria já foi abandonada pela literatura também. Abandonada não, considerada ultrapassada pela literatura. É uma teoria que já não repercute, ou que já não traz ela já não tem a credibilidade das pesquisas que foram feitas em liderança. Ok. Segunda teoria situacional. Aí vem aquela outra pergunta, a teoria depende mais do talento, que é a teoria dos traços, ou da situação? Ou de nenhuma das duas coisas? De que depende a liderança? Essa teoria propõe que diferentes situações exigem diferentes tipos de líder. Então, ela também é uma teoria meio discriminatória. Ela diz, não, dependendo da situação, a gente precisa desse tipo de líder. Tem alguns líderes que não servem para essa situação. Outros líderes só servem para aquela situação, tá? Essa é o que diz a teoria situacional. O líder muda de acordo com a situação. Então, é um líder que acaba não tendo um perfil permanente, um perfil coerente ou consistente, porque ele acaba se adaptando a diferentes situações. E é lógico que todo líder tem que se adaptar a diferentes situações. A gente vai ver sobre isso um pouquinho. Mas o líder não pode ser escravo da situação, percebe? Há uma diferença. Você tem que saber agir em diferentes situações. Você é líder da sua igreja, você tem um problema na sua comissão de igreja, um problema na direção de jovens, um problema na direção dos desbravadores. Como é que você vai resolver esse problema? Você tem que conhecer a situação e se adaptar à situação, mas o seu caráter não pode mudar de acordo com a situação, tá bom? Essa teoria propõe dois tipos básicos de liderança, que é a liderança orientada para tarefas e para resultados, e a liderança orientada para pessoas e relacionamentos. Então, esse é o lado positivo da teoria. Realmente, existem pessoas que se adaptam melhor, ou que focam, elas têm uma preocupação maior com a questão das tarefas, o cumprimento das tarefas e os resultados.
Vocês conhecem, pode olhar aí para a sua igreja que você vai ver. Você vai olhar o líder, o anciano fulano de tal, o líder fulano de tal, eles são mais focados na tarefa, no dever, no cumprimento, nos resultados. Você vai ver pessoas que são mais focadas nas pessoas, são mais dadas no relacionamento, conseguem se aproximar melhor das pessoas, influenciar melhor as pessoas. Então, qual dos dois tipos básicos de liderança é o melhor para a liderança cristã e para a missão da igreja? Olha, não é uma questão de um ou outro, tá? O verdadeiro líder, ele tem que estar consciente da necessidade de fazer as duas coisas. Ele tem que se preocupar com a tarefa, cumprir as tarefas, alcançar resultados, mas ele não pode colocar as tarefas acima das pessoas. Meu querido amigo, você é um líder aí na sua igreja, você tem uma tarefa, tem um projeto missionário que precisa ser cumprido de qualquer maneira, você tem que correr com a sua equipe para fazer esse projeto acontecer, uma série de evangelismo, evangelismo Semana Santa, né, ou Semana de Colheita. Tudo isso é importantíssimo para a missão da igreja. Mas se lembre que você nunca deve colocar a tarefa acima das pessoas. As pessoas, esse relacionamento positivo e respeitoso, valorizando as pessoas, é o melhor caminho para o cumprimento da tarefa. Segundo essa teoria, o estilo mais eficaz depende da situação, pois nenhum estilo é eficaz para todas as situações. Concordam? Isso é um fato. Você tem que se adaptar a diferentes situações. Você não pode mudar o seu caráter de acordo com a situação. Mas em termos de aplicação ou de solução de problemas, você pode se adaptar a diferentes. Você precisa saber lidar com diferentes situações. O que é que a Bíblia nos diz sobre isso, sobre a liderança da teoria situacional? Na Bíblia, a situação não muda a missão. E nós temos aqui um exemplo fantástico na Bíblia que vocês todos conhecem. Estão lembrados da rainha Esther, quando estava lá no palácio do rei Assuero, né? E veio aquela situação que o rei baixou um decreto mandando matar todos os judeus do império. Ela, escondida no palácio, sem ninguém saber que ela fazia parte do povo judeu, estaria teoricamente protegida. E ela ficou indecisa, insegura, com medo. Seu primo Mardoqueu disse para ela: você é a única pessoa que pode resolver esse problema. Qual era a situação? Esther não podia entrar na presença do rei sem ter sido convidado e marcado, agendado um compromisso com o rei. Essa era a situação. Mas Esther mostrou a sua liderança, não deixando que a situação mudasse a sua missão. E ela deu essa grande resposta que é famosa na Bíblia, né? Irei ter com o rei, ainda que isto não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Senhores, isto é liderança acima da situação. Meu amigo, meu querido líder, você vai ter muitas situações aí na sua igreja, aí no seu departamento, na sua comissão de igreja, em que a situação exige uma decisão de emergência da sua parte. Lembre-se, qualquer que seja a situação de emergência, a situação não muda a missão. E não exclui ou não dispensa você do cumprimento da sua missão. Esther pediu que Mardoqueu reunisse todo o povo judeu para que todos jejuassem e orassem por 3 dias. Ela também jejuou com as suas damas, com as suas companheiras, e depois de 3 dias, então. Vocês sabem que entrar na presença do rei, perante o trono do rei, sem um convite, a sentença era o decreto de morte. E Esther sabia que se ela entrasse lá sem ser convidada pelo rei, ela podia morrer imediatamente, exceto se o rei estendesse para ela o cetro real. E quando chegou o momento apropriado de cumprir a missão, independente da situação, por cima da situação, Esther apareceu perante o trono real. E Deus conduziu o restante da história. Né? Imediatamente o rei estendeu seu cetro para Esther. E Esther, então,
apresentar o seu pedido, vocês conhecem o resultado da história, o restante da história. Mas aqui está, amigos. Como líder, você não pode se deixar dominar pela situação. Como líder, você não pode ser escravo da situação. Você tem que ser senhor da situação. Então, a teoria situacional ela tem dois lados. Ela tem um lado positivo, que é você saber lidar com diferentes situações, e ela tem também o lado negativo, que é você se tornar um escravo da situação. O líder tem que ser sábio, tá bom? Então, essa é uma das teorias que está na literatura e que os líderes discutem, não é? Mas precisamos entender como é que ela se adapta ao nosso contexto de missão. Próxima teoria, tem a teoria comportamental. A teoria comportamental. Nessa teoria, o enfoque muda para o comportamento do líder. Qual é o comportamento do líder? O líder não tem um perfil fixo e pode agir de acordo com os diferentes objetivos. Ela tem semelhanças com a teoria situacional, né? Mas aqui o que rege é o comportamento. Então, o líder vai se comportar de um jeito conforme o objetivo dele, e se o objetivo muda, o líder muda o comportamento. Então, é um pouco falta aquela espinha dorsal na teoria comportamental, né? Com a ênfase da psicologia no comportamento, originaram-se 3 estilos básicos de liderança. Aqui tem um lado positivo da liderança comportamental, né? O estilo autocrático, que é aquele do líder autoritário, que controla o grupo, suas atividades, suas decisões, toma as decisões de forma unilateral. É um líder que depende muito pouco do seu time, tá bom? É aquele que ele dá as ordens, ele decide, ele é autoritário, todo mundo tem que obedecer. Será que esse é o melhor estilo de liderança, sim ou não? Eu coloquei aqui, né? Vamos pensar num exemplo bíblico. Tem vários exemplos bíblicos, tá? Na Bíblia, todos os reis exerciam a liderança autocrática. O rei podia mandar matar quem quisesse. Nós temos vários exemplos, né? O próprio Assuero mandou matar, não mandou matar, demitiu. Não, tem uma setinha. Demitiu a rainha Vasti, né? E o rei Herodes mandou matar João Batista. Eram líderes autocráticos, tá? Então, a história está cheia de líderes autocráticos, de ditadores. E se nós olharmos na história geral da humanidade, a história do comunismo, por exemplo, como ditadores como Hitler matou milhões de pessoas porque ele queria determinar qual era o destino da nação. Stalin, da Rússia, também matou milhões de pessoas do seu povo. Então, a liderança autocrática levada ao extremo, ela é um perigo e ela não atinge os objetivos da missão. A Bíblia tem vários exemplos. Eu coloquei aqui um exemplo simples do apóstolo Paulo antes da conversão. O que Paulo fazia, pessoal? Arrastava, ele mesmo diz, né, que arrastava os cristãos e os colocava diante da prisão e, em alguns casos, para morrer por apedrejamento, como foi o caso da morte de Estevão, onde Saulo estava presente. Na morte de Estevão, onde Saulo estava presente, tá? Então, essa é a liderança autocrática. Depois da conversão e do apostolado e do ministério, Paulo se tornou um líder carinhoso, mas ele ainda tinha aqueles traços, assim, aqueles repentes, né? Quando ele repreendeu Pedro na face e tal, ele tinha, durante muito tempo, aí que vai uma lição para você. Nenhum líder é perfeito. O apóstolo Paulo foi burilando a sua liderança, o seu caráter, o seu comportamento, a sua personalidade ao longo dos anos e das décadas, e se tornou um líder carinhoso depois. Vocês se lembram que Paulo, ainda com esse restício de autoridade, ele rejeitou o apóstolo João Marcos, né? Porque Marcos tinha cometido um erro, tinha desistido do ministério, então Paulo disse, não quero mais ele no meu time, manda para fora. Muito tempo depois, no final do seu ministério, eles tragam o apóstolo, o amigo João Marcos, ele é muito útil no ministério, percebe? Então, o líder, ele vai crescendo. Não existe essa de alguém nascer pronto como líder. O líder vai crescendo, vai burilando, vai se desenvolvendo, tá bom? Estilo autocrático, então, é um estilo que precisamos encarar com muito cuidado, porque na liderança da igreja, no cumprimento da missão, ele pode até ser usado em ocasiões muito raras, tá? Quando há uma situação de emergência, a igreja está pegando fogo, talvez você precise de um líder autocrático. Está pegando fogo, então tem que achar alguém que imediatamente já chame o corpo de bombeiro, já mande todo mundo correr buscar um balde d'água, né? Dependendo do tamanho da igreja, entendeu?
Esse é o líder. Em alguns momentos de emergência, a liderança autocrática ela pode ser necessária. Mas quais são os outros estilos do comportamento do líder? Tem o estilo democrático, né? Enfatiza a participação do grupo e a decisão por consenso. Então, esse é o estilo de liderança em que todos participam. É por isso que você tem comissão da igreja, é por isso que você tem comissão dos departamentos da igreja, para que juntos discutamos quais são as necessidades, quais são os projetos, quais são as prioridades da igreja e tomar decisões por consenso. É a liderança democrática. Eu entendo, alguém disse que eu estou mudo aí ou não? Espera lá. Estão me ouvindo aí, pessoal? Está todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo? Tudo bem? Alguém faz... Desculpa, porque apareceu aqui um sinal de que eu estava no mudo. Ok. O áudio do senhor... Tá, eu não consegui ouvir, entender, se for um recado. Tá. Professor? Ok. O áudio do senhor está apresentando alguns defeitos de vez em quando. Ok, muito Preciso obrigado. só que o senhor se aproxime do microfone e tente ficar um pouco mais imóvel, por favor. Ok, deixa eu tentar chegar perto do microfone. Eu não sei por que ele, teoricamente, ele deveria funcionar bem, mas espera lá. Tá. Ok, pessoal. Dá para me ouvir bem agora? Estão me ouvindo bem? Estou tentando chegar bem perto aqui do microfone, todos estão me ouvindo? Ok, estou vendo algumas mãos levantadas. Tá bom, muito obrigado. Então, deixa eu só aqui... Deixa eu ver aqui. Tá. O estilo democrático, então, é a decisão por grupo, a decisão por consenso. Gente, em resumo, vamos ver um exemplo da Bíblia da decisão democrática. Estão lembrados lá do Concílio de Jerusalém, quando os conversos dos gentios diziam que ninguém deveria se circuncidar, os conversos dos judeus diziam que todo mundo deveria se circuncidar. Qual foi a decisão democrática dos apóstolos? Então, os apóstolos e os anciãos da igreja marcaram nova reunião para resolver o assunto. Percebem? E nós conhecemos a história, está lá em Atos 15, vocês podem ler a história depois. Uma reunião para resolver o assunto e depois chegaram a um consenso de que todos deveriam observar a lei de Deus, mas não se preocupar com os ritos judaicos que incluíam a circuncisão. Foi uma decisão que mudou a história da igreja primitiva. Uma decisão por consenso. Essa é a melhor liderança. Esse é o melhor estilo de liderança. Depois vem, então, a liderança laissez-faire, que eles chamam, né? É um termo francês, mas é a liderança neutra, ou alguns chamam de liberal, em que os liderados tomam a iniciativa, tomam a decisão e assumem a responsabilidade sem interferência do líder. Esse estilo, dizem alguns, que até funciona bem em equipes de alto desempenho. Quando a equipe tem um alto desempenho, em que todos já sabem o que deve fazer, todos são bastante criativos, ocasionalmente pode haver o uso desse estilo de liderança, mas é um estilo em que há um risco muito grande de a desordem reinar, de não se chegar a lugar nenhum, de se perderem os objetivos, tá bom? Eu vou dar um exemplo bem rápido desse aqui na Bíblia. Vocês estão lembrados lá de quando Saul conquistou os amalequitas, e Deus disse, ninguém deve pegar os despojos. Mas os líderes do exército eram, não, mas a gente gostaria, olha, nós pegamos um pouco aqui, um pouco ali, e Saul deixou que cada um decidisse o que deveria fazer. Alguns líderes pegaram os despojos dos amalequitas, pouparam algumas pessoas. O próprio Saul poupou Amaleque, que Deus tinha mandado que fosse destruído por ser um inimigo do povo de Deus. Então, esse estilo, o Saul usou exatamente esse estilo neutro de liderança, em que ele deixou que cada um decidisse o que fazer. Isso foi um dos motivos pelos quais ele foi rejeitado por Deus. Qual é, então, a conclusão? Na Bíblia, a missão é quem determina o comportamento. Não é o comportamento que determina a missão, tá bom? Então, aqui nós podemos ver, por exemplo, qual era o estilo de liderança de Jesus Cristo. Vamos dizer que Jesus usava com sabedoria o estilo necessário no momento necessário. Lembrem-se, veja o estilo democrático de Jesus ao escolher 12 apóstolos.
E tudo que ele fez daí em diante no seu ministério era compartilhado com os 12 apóstolos. Esse era o estilo de liderança democrático de Jesus. Mas, numa ocasião, Jesus entrou no templo e viu todo mundo roubando e vendendo e camelôs e fazendo do templo, na realidade, uma feira. Qual foi o estilo de liderança que Jesus usou naquele momento? O autocrático. Ele pegou um chicote e pôs ordem no templo, usando o estilo autocrático, que ali não dá para dizer, pessoal, vamos fazer aqui uma reunião, uma comissão para decidir o que a gente faz aqui com os vendedores. Não dava tempo. Tá? Então, em situações de emergência, o estilo autocrático tem o seu lugar, mas ele nunca deve ser usado para ferir as pessoas. Tá? Em alguns momentos, Jesus usou até o estilo neutro aí, quando os discípulos perguntaram, Senhor, o pessoal não tem o que comer, o que a gente faz com essa multidão? Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, vocês sabem o que fazer. Jesus disse, tá bom, vão vocês e dividam o grupo. Organize o grupo. Então, em alguns momentos, você pode dar um estilo de liderança que seja um pouco mais livre. Mas Jesus deu as orientações e ele fez a multiplicação dos pães. Amigos, esse é um panorama geral. Nós vamos ver aqui agora a teoria da liderança transformacional. E a liderança transformacional é mais do que uma troca de influência. Ela ocorre quando líderes e liderados interagem de maneira que ambos crescem. Nessa teoria, a liderança leva a conduta e a ética tendo um efeito transformador em líderes e liderados. À medida que os seguidores crescem, desenvolve o próprio potencial como novos. Veja, agora nós estamos introduzindo um elemento totalmente novo. Não é a liderança da situação, não é a liderança do talento individual, não é nem mesmo a liderança do comportamento, é a liderança que transforma pessoas, tá? Eu quero dizer para vocês que na missão da igreja, na Bíblia, a missão deve transformar as pessoas. Essa é a verdadeira lição de liderança. A Bíblia, a missão deve transformar as pessoas. Como foi que Jesus disse quando ele convidou os seus discípulos? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tá certo? Não existe liderança espiritual, pessoal, sem transformação. Você é um líder da igreja, você está aqui, você está na sua igreja, no líder, diretor de um departamento, pastor de uma igreja, para transformar. Você é convidado por Deus para a missão de transformar as pessoas. Tá? Então, na Bíblia, liderança é transformação. Na Bíblia, missão é transformação. E foi por isso que Jesus passou 3 anos com seus discípulos, vivendo com eles dia e noite, para que eles fossem transformados em pescadores de homens. Para que eles vissem o exemplo de Cristo e fossem transformados à semelhança de Cristo, tá bom? Então, pessoal, na Bíblia, a missão é transformar, a missão transforma, a missão tem como propósito transformar os liderados. Alguém entrou na sua igreja, alguém foi convidado por você, veio, recebeu o estudo bíblico, se batizou na igreja. Esse convívio com a Bíblia, ele visa transformar as pessoas para bem, tá bom? Para o melhor. Então, é a base da liderança cristã. Mas essa lição, eu estou indo um pouco rápido, porque eu quero concluir com essa daqui, concluir esse tema das teorias, que é uma sequência da liderança transformacional. Tá? Essa teoria propõe um novo paradigma de liderança, em que mais do que um chefe, o líder tem como prioridade o serviço e o bem-estar dos liderados. Tá? Então, a liderança cristã é aquela que transforma, é aquela que serve, é aquela que está preocupada com o bem-estar dos liderados. A liderança cristã, pessoal, a liderança espiritual não está preocupada com o lucro. Embora o lucro possa fazer parte de algumas atividades, o foco, a prioridade da liderança é servir as pessoas. Essa teoria quebra o mito daquela hierarquia intocável, né? E ela aproxima líderes e liderados. Então, a hierarquia intocável da política, por exemplo, que um tem que ser submisso ao outro, ou a hierarquia intocável militar, por exemplo. Entendeu?
e até a hierarquia intocável das corporações, quando um é subalterno ao outro, ela desaparece na liderança bíblica, na liderança servidora. Todos servem todos. Pessoal, decorem essa frase. Na liderança bíblica, todos servem todos. Na liderança bíblica não há, existem funções diferentes, mas não há essa superioridade de ninguém sobre ninguém, tá bom? Então, isso é a liderança bíblica. A liderança bíblica valoriza a pessoa humana e o seu potencial de desenvolvimento. Liderança não é uma técnica a ser aprendida, e sim uma atitude a ser vivida. Para se tornar um líder, e isso aqui é importante que vocês aprendam, para se tornar um líder, não adianta você mudar a maneira de agir. É preciso você mudar a maneira de ser. Tá? Então, olha, aqui, nessa colocação aqui, está a grande diferença entre a liderança servidora, a liderança bíblica e todas as outras teorias de liderança. Porque nas demais teorias de liderança, por exemplo, na liderança comportamental, você tem que mudar o comportamento. Na liderança bíblica, você não tem que mudar o comportamento. Você tem que mudar quem você é. Você tem que ser transformado. Percebem? Essa é a grande diferença. Na liderança situacional, o líder tem que mudar de acordo com a situação. Na liderança bíblica, o líder, ele não tem que mudar nem a situação e nem mudar o seu caráter de acordo com a situação. Ele tem que mudar o seu caráter de acordo com o exemplo de Jesus Cristo. Esse é o foco da liderança transformacional e da liderança servidora. A mesma coisa dos traços, né? Na liderança bíblica, o líder não tem que nascer com alguns traços de personalidade que o tornam líder. Ele tem que ser transformado pela graça de Cristo. Percebe, pessoal? Para se tornar um líder, não adianta você mudar a maneira de agir, não adianta você mudar a situação, não adianta você mudar o contexto, você tem que mudar o seu jeito de ser. Você tem que crescer como pessoa. À medida que você cresce como pessoa, como cristão, como servo de Deus, você cresce também. Na Bíblia, liderança é missão e serviço. Quando Jesus viu lá os seus discípulos disputando, né, quem é o maior, quem vai ter o cargo maior no império, no governo terrestre, que eles pensavam que Jesus iria estabelecer ao derrotar o Império Romano, e eles estavam disputando, Jesus disse, chamou-os junto a si, né, e disse, quem quer ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Senhores, esse é o grande distintivo da liderança cristã, da liderança espiritual. Nós demos para vocês esse contexto, para vocês entenderem as diferentes vertentes de liderança, né? A liderança dos traços, que foca nos talentos das pessoas. A liderança situacional, cujo foco é a situação, a prioridade é a situação. A liderança comportamental, cuja prioridade é o comportamento, que deve ser adaptado de acordo com o propósito do líder. Mas na liderança bíblica, Jesus falou de transformação. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e eu vou transformar vocês, é o que Jesus estava dizendo. E ele dizia que quem quiser ser o maior de vocês, seja esse que você vos sirva. Ou seja, transforme o seu coração. Transforme a tendência humana de querer ser superior. Procure servir mais. A superioridade está em servir mais, tá bom? Isso é liderança cristã, isso é liderança transformacional, isso é liderança servidora, isso é liderança bíblica, e nós vamos, a partir de agora, aplicar. Como é que essa liderança se aplica diretamente a você, como cristão, como missionário, como líder de departamento. Mas, amigos, eu tenho agora uma grande pergunta para vocês. Eu vou parar aqui de compartilhar para a gente agora conversar pessoalmente. Deixa eu ver aqui.